Nós vamos conversar com André Torreta, consultor de marketing e negócios para a nova classe média, com foco na nova classe média brasileira. Isso. André, o que é esta nova classe média brasileira? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Essa nova classe média brasileira, na verdade, é uma denominação do Banco Mundial. O Banco Mundial olhou para o mundo, via que tinham mercados emergentes surgindo e viu que existia uma classe média nova nesses países. E ela fez o óbvio. O que é classe média? Você tira de cima, você tira de baixo, que está no meio é média. No Brasil, é quem ganha de R$ 1.100 a R$ 4.900 por mês de renda familiar. Aí você fala, mas é todo mundo igual? Não, não é todo mundo igual. É a classe média. Essa classe média, o que unifica ela, além da faixa de renda, é o ecossistema que ela vive, que a gente fala. O que é esse ecossistema? Esse cara, 72% dos brasileiros tem algum nível de analfabetismo funcional. Lê, mas não entende. Essa classe média está dentro desse analfabetismo funcional, fruto de 500 anos de uma péssima escola pública que a gente forneceu para ele. Então, o que une essa classe média, infelizmente, são coisas que não uniria em nenhum outro país. É a falta de estudo, é a falta de oportunidades, é uma falta de história e essa classe média. É claro que aí nem todo mundo, não é uma classe média homogênea e nem todo mundo é igual. A gente sempre tem alguns clientes que falam assim, não, eu já conversei com minha empregada doméstica, eu sei como a classe C é. Não, não sabe. Graças a Deus, todo ser humano é diferente do ser humano. E ainda no Brasil, que a gente sempre ouviu que o Brasil é um país continental, a gente nunca acreditou nisso. Os paulistas acham que Salvador é igual a Recife, que Recife é igual a Natal, que Natal é igual a Manaus. Quem é rico é globalizado. Nova classe média é regionalizado. Primeiro eu queria perguntar uma coisa, para eu entender, por que a nova classe média? Sempre existiu a classe A, a classe média? Isso, porque a gente olhava para os Estados Unidos e a gente achava que a classe média era igualzinha à americana. Aqui no Brasil, ganhou mais de 5 conto por mês, tu é rico, barão. Você, por exemplo, é uma milionária. Né? Seu marido é um multimilionário. Por quê? Porque vive numa família com mais de R$ 4.900 por mês. E pra gente é difícil admitir que milionário é quem ganha mais de R$ 4.900 por mês. Porque a gente vive num país pobre. A gente queria ser americano. Então a gente achava que, olhando um filme americano, que o Robert Redford, na verdade, era o ícone da classe média. Da classe média de lá. Da classe média daqui é a Dona Maria, que é professora doméstica, é empregada doméstica, é o seu Zezinho, que é motorista de táxi. Essa que é o médio brasileiro. E nos Estados Unidos, tudo é feito para o americano médio. Na Europa, tudo para o europeu médio. No Brasil, não. As novelas é o Leblon de Manuel Carlos, né? É Oscar Freire. Nunca foi feita uma novela na periferia. Então a gente não se conhece. Então hoje é uma mudança. Existe Comportamento das empresas. Por causa da grana. Agora esse cara tem dinheiro. Infelizmente é o capitalismo que move o mundo. Então assim, se ele tem grana, eu tenho que começar a olhar para ele. Eu quando cheguei em São Paulo há 25 anos atrás, ser baiano era horroroso. Agora é chique e charmoso. Por quê? Porque baiano agora tem grana. É simples, horroroso e simples assim. Né? O Nordeste não tinha importância para o mundo. Nós éramos um mercado, o Brasil era um mercado na década de 80, a gente era um mercado marginal. Você queria comprar um whisky, um Red Label, você tinha que ter um contrabandista próprio. Você queria comprar uma calça jeans, você tinha que ter um contrabandista para trazer para você. Porque não interessava para ninguém. E se você morava em Salvador, aí que você não tinha nada mesmo. E aí você ia aqui numa boutique aqui em Salvador, vendia casaco de couro. Porque para o empresário paulistano, pouco importava se tinha frio ou não. Eu me lembro de um comercial aqui em Salvador, na década de 70, que era neve caindo, aí vi um menininho correndo pedindo Nescafé porque estava frio. Porque totalmente fora da realidade. Porque a gente era tão incompetente, injusto, enfim, tão nada, que taca qualquer coisa para eles. E graças a Deus a grana está modificando isso. Essa é a grande. E essa grana modifica. Essa é a grande diferença. E essa grana modifica, transformando esses 100 milhões de brasileiros em consumidores. E aí o que é interessante? Em 2008, a gente virou um país de classe média. Em 2008, 52% dos brasileiros viraram de classe média. Aí você olha para trás e assim, o que acontece no país quando ele vira de classe média? Quando a Europa virou de classe média, começaram a exigir os seus direitos. Eu quero estudo, eu quero educação. Na década de 50, no Baby Boom, foi a vez dos Estados Unidos e Japão. A mesma coisa, queda da Ku Klux Klan, briga contra o Apartheid, né? A guerra sobre os direitos civis. Então, provavelmente hoje no Brasil, a gente vai começar a ver o que aconteceu aí. Por exemplo, as americanas queimaram seus sutiãs na década de 60. As brasileiras ricas na década de 70. A classe C, a mulher de classe C, está queimando o sutiã dela agora.
Porque só queima sutiã e expulsa o bêbado de casa com grana. Quem pode se posicionar. Quem pode se posicionar. E isso que é lindo. Né? 41% da renda da população de classe C vem da mulher. Ela tinha 6 filhos na década de 60, agora tem 2 filhos. Porque se preocupa com a informação, com o estudo. E aí ela pode queimar sutiã. E aí, assim, segurem bêbados da periferia brasileira que vocês serão expulsos de casa, graças a Deus. André, eu li seu livro Mergulho na Base da Pirâmide e gostei muito. E gostaria que você falasse um pouco o que conta esse livro. O que conta esse livro? Que, graças a Deus, todo mundo é diferente de todo mundo. Se eu nasci numa periferia, se eu nasci e estudei numa escola que não foi tão boa, se eu tive uma informação que não foi tão boa, e eu não tive um momento de consumo que não foi tão bom, eu tenho um momento de vida que é completamente diferente. Antes de sonhar ir para Nova York, eu quero ir para São Paulo, depois eu quero ir para Buenos Aires, depois eu quero ir para Nova York, depois eu quero ir para Paris. O jovem brasileiro, ele não tem acesso ao computador. 32% da população de classe C tem computador em casa. Geração Y, que todo mundo fala tanto, não existe no Brasil. O cara tem um computadorzinho dele e tem 2 anos. Geração Y é aquele cara que nasceu dentro do computador. Então eu tenho assim, 10% da população brasileira que é a geração Y e 90% que não é. Aí fica todo mundo dizendo... Está inserido agora. Claro! Então a gente, na verdade, tem uma geração de plano real. Uma geração de Lula. Então, isso não é nem bom nem ruim. É a gente. A gente não pode querer ser igual os Estados Unidos. Graças a meu Deus. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Depois do livro, você já fez outras pesquisas? Então, a gente sempre faz pesquisas. A última que a gente fez foi o que é luxo para a classe C. E o que é luxo para a classe C? Pois é, a gente sempre achou que luxo é eles ser a gente. A gente sempre sonhou que eles quisessem ser igual a gente. Eles dividem o luxo em 3. O luxo inacessível, que é o luxo que ele não sabe o que é. Que eles falam, é um carro que eu não sei qual é a bolsa de zilhões de reais que eu não sei qual é. Tem um luxo da autoestima, que é eu me vestir direito, eu ter direito ao acessório, eu poder me portar direito, né? Eu participar dessa sociedade. E o último luxo, que é o luxo do pertencimento, que é o luxo do ser bem tratado. Se durante anos as empresas não nos trataram bem, se durante anos o saque das empresas não funcionaram bem, para nós que éramos da classe alta, imagine para quem era da classe baixa. Esse cara nunca foi tratado bem. Então ele entrar numa loja e falar assim, olá, como vai? Você quer? É um luxo para ele. Que é uma coisa horrorosa e linda ao mesmo tempo. É horrorosa porque coloca nu esses 500 anos de história que fez um Brasil da Casa Grande senzala, que fez o Brasil da Bélgica e da Índia incrustada junto. Esse mundo do racismo, né? Que é o nosso, que é um racismo econômico. Então provoca o quê? Ele achar luxo, entrar numa loja e falar assim, bom dia, como você vai? Né? Então é esse o Brasil que a gente vive hoje. Né? E quem são as empresas que te procuram, que procuram uma consultoria? Então, você tem as empresas que querem vender pouco, querem vender só para os 30 milhões de brasileiros. E você tem empresas que querem vender para 200 milhões de brasileiros. As que querem vender para 200 milhões, me procura Ambev, Skol, Antártica, Brahma, me procura a Kraft, que tem o refresco em pó, Fresh, Tang, Clyde, me procura Grupo Fleury, que é de laboratório. Que com uma faixa tão larga, tão extensa, você precisa e realmente não há uma fórmula para atingir esta classe. Por exemplo, a Gol é meu cliente. Né? Eu não posso aqui declarar o que eu fiz para a Gol, mas posso declarar o que eu não pude fazer porque era parte da Infraero, que é a questão do aeroporto. O aeroporto é uma prova viva de como a gente é preconceituoso. O aeroporto é o mundo do inglês. Né? Então imagine sair a Dona Maria lá de Periperi, pela primeira vez compra a passagem aérea, chega no aeroporto. Qual é a primeira palavra que ela vê? Check-in. Aí ela dá um passo e fala, deu overbook no seu avião. Dona Maria caiu no chão. Né? Por quê? Porque a gente fez o mundo pra gente, a gente não fez o mundo pro brasileiro médio. Se você vai em Paris, é em francês. Se você vai nos Estados Unidos, é em inglês. Na China, é em chinês. No Brasil, é em inglês. Então a gente precisa entender que a gente é minoria, que o brasileiro médio é o grande brasileiro, é a maioria. Graças a Deus. É o grande Brasil. André, foi ótimo conversar com você. Espero que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, essas pesquisas que você faz. E você, café. Muito obrigada. Procuro fazer aqui o nosso melhor. Com certeza. Obrigado a você. Muito obrigada, André. Bom te ver aqui. Obrigado.